E isso tem que estar na nossa mente e no nosso coração, amém? Nós sabemos que a nossa batalha são contra os principados e potestades espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais, amém? Então nós estudamos terça-feira sobre isso. E para o cristão sobreviver a essa batalha, ele tem que saber com quem está lutando. Porque se você não tem conhecimento do inimigo, eu já falei isso antes, tem um Hernandes aqui que foi policial, ele sabe exatamente, você tem que estudar e ver quem é teu inimigo e como ele age. Só que nós temos que saber como ele age também em nós. Para você reconhecer como ele age em você, você tem que saber primeiro quem você é. Se você não sabe quem você é, você não vai saber discernir se é o inimigo ou se é você mesmo. Amém? Então, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 6. Já está até aqui. Efésios capítulo 6. Vamos começar do versículo 10. Nós vamos ler um pouquinho hoje, mas é importante que leiamos antes de eu trazer a palavra. Amém, igreja? Quem achou, diga amém. Então diz assim a palavra do Senhor, começando do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O interessante é que ele começa dizendo, no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Igreja, nós estamos numa batalha espiritual. E quanto mais a vinda de Jesus se aproxima, maior essa batalha vai se tornar entre a igreja de Cristo e as trevas. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. A Bíblia diz que os filhos das trevas sabem andar de acordo com o que eles aprendem. E por que nós, filhos da luz, somos negligentes com relação ao que nós aprendemos da parte do Senhor? Isso aqui é algo para você se armar. E hoje Deus te trouxe aqui para você entender o que está acontecendo na tua vida e o que está acontecendo na igreja de Cristo hoje. Amém? Então, nós estudando, lemos exatamente essa passagem, e nós vemos que tem uma armadura para você se proteger dos ataques de Satanás, né? Tem o capacete da salvação, tem as sandálias do Evangelho, né? Tem toda uma armadura para você estar protegido. E o máximo e o mais importante que você e eu temos que proteger é o nosso coração. Porque a Bíblia diz que do coração do homem procedem as saídas da vida. Não podemos negligenciar as coisas que saem do nosso coração. Não podemos deixar que coisas saiam do nosso coração de maneira a qual nos descuidemos e venhamos a perder essa batalha. Eu quero falar hoje algo sobre a oração. Né? Amém? Satanás está atacando a igreja de Cristo. Ele ataca, ele sabe como atingir o povo de Deus. Só que antes de eu entrar aí, a Bíblia diz que nós todos somos batizados em um mesmo Espírito. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia aí rapidinho, em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos começar do versículo 6. Livro de Coríntios, capítulo 12, versículo 6. Eu estava no trabalho, depois que nós tivemos... É sempre no trabalho, Deus ministra onde você estiver, porque você e eu somos templos do Espírito Santo. Amém? E eu estava no trabalho, e após ter dado o estudo bíblico para os irmãos, eu medito no que eu ensino. Eu medito porque eu também sou vítima dos ataques de Satanás. Eu também, como você, sou vítima todos os dias das investidas, das ciladas dele. E se eu não cuidar da minha mente, da minha saúde mental, eu acabo sendo atingido. É o que eu costumo falar, eu começo a achar. E se você começa a achar, você acaba achando muita coisa. E quem acha muito acaba se perdendo no seu achado. Amém? Então, nós temos que ter cuidado com o que sai do nosso coração e da nossa mente. Eu até falei no estudo bíblico que você pode até deixar que o inimigo, pouse.
porque é a tentativa dele, mas você não pode deixar que ele faça ninho na tua cabeça. Crie ovos e filhotes. Significa quando o inimigo pousa, é aquele pensamentozinho pequenininho que vem contra o teu irmão, contra a tua irmã de desconfiança, dentro da casa de Cristo. Só que se você alimentar isso, quanto mais você alimenta, mais cresce, mais frutifica. E o cristão, ele não está batalhando, né, contra... Se você se conhece, você vai saber que esse pensamento, esse sentimento não vem de você. Se você se conhece, você vai saber batalhar contra isso. E vai saber que isso vem de alguém. Por que veio isso no meu coração? Amém? Então, diz assim a palavra aí, em 1 Coríntios 12, 13. Desculpa, 12, 13. Diz assim... Pois, 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Eu vou dizer para você que você e eu somos membros do corpo de Cristo. Cada um de vocês são importantes na casa de Deus. Cada um de vocês tem uma função importante neste lugar. Amém? Nós somos membros da casa de Deus. Amém? E um membro da casa do Senhor, ele não pode estar isolado, ele não pode estar só. Porque estamos ligados no mesmo Espírito. Quando nós nos reunimos, nós estamos ligados no mesmo Espírito, que é o Espírito de Jesus. Amém? Então, como nós lemos aí, o inimigo, ele não gosta de união. Eu até escrevi isso no meu Facebook essa semana. Porque quando eu oro, Deus me dá palavra no meu coração. Eu não passo a semana toda só pensando. Só quando eu estou em casa, que eu deito na cama mesmo, estou nem aí. O Hernando sabe. É meu momento. Mas no trabalho, o dia todo, eu estou meditando no que Deus quer. Eu tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade não só pela minha salvação, mas também pelaqueles a qual Deus me confiou. Se vocês estão aqui, é porque Deus confiou vocês na minha mão. Aqui hoje, para dizer o que vocês devem ouvir. E Satanás, ele não gosta quando a igreja dele está reunida orando. Satanás não gosta quando a igreja dele está reunida louvando a Deus, um projeto para Deus. Ele não gosta. Ele sabe que os fiéis do Senhor... Tem até alguém que debateu comigo, que diz que é falta de amor dizer que não é, que as pessoas que estão no mundo, elas não são fiéis. Eu acho que você só é fiel à tua esposa, Felite, quando você tem compromisso com ela. A partir do momento que você não tem compromisso com a igreja, você não é fiel nem a mim nem a Deus. Você tem que ser fiel primeiro a Ele. Se você não tem compromisso com a tua esposa, em primeiro lugar você não é fiel, você é infiel. Então, quando a Bíblia diz que o povo de Deus tem que estar sempre unido, junto, orando, louvando a Deus, no mesmo Espírito. E Satanás odeia isso. E Deus trouxe você aqui hoje para saber os planos do inimigo para destruir a tua fé e a tua comunhão diante do povo de Deus. Amém? Então, o diabo ele não gosta de ver você e eu unidos. E eu escrevi mesmo que Deus me confiou. A partir do momento, irmã Angelina, que você está aqui orando, os infiéis da casa do Senhor vão olhar para você e para mim, vão olhar para o povo que procura a face do Senhor e vão dizer assim, olha lá, a panelinha, não deixa ninguém entrar, né? É a panela, os escolhidos, não é isso não. Se você é fiel a Deus, você vai estar junto com o povo de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus. Satanás é aquele que tenta entrar no meio e quebrar essa corrente que foi formada, não por mim nem por você, mas porque Deus formou essa corrente. Os fiéis, eles estão sempre de mão dadas, eles não estão separados. Fiel, igreja, não é estar na igreja. Fiel não está aqui no presente. Não é porque você está na igreja hoje que você está dizendo para mim que você é fiel, Hernandes. Não é porque você está aqui hoje que está dizendo para mim que é fiel. Porque você pode estar aqui em carne e no espírito, você está longe de nós. Você pode estar presente aqui em carne, mas o teu espírito não está unido com a mesma direção que o Espírito de Deus quer que você esteja. Isso é ser infiel não a mim, é ser infiel a Deus.
Porque a palavra de Deus diz que nós somos batizados no mesmo Espírito e temos que estar unidos em prol do reino de Deus. Aí atacaram. Glória a Deus. Disseram que eu não tinha amor, que eu estava excluindo as pessoas que estavam lá no mundo. Olha, quando você não sabe o que você está falando, você acaba até ferindo outras pessoas. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque só quem sabe a importância da união em prol do reino de Deus é que sabe o que é estar unido. Se você sabe a importância da união, de orar junto, de ler a palavra junto, eu não estou falando isso de mim. Eu tenho um respaldo bíblico para isso, a gente vai ver isso agora. Amém? Então, Satanás, ele não quer que você esteja aqui, irmã Laura. Ele vai colocar no teu coração, eu estou falando para você diretamente. Ele vai colocar no teu coração que nós somos uma panelinha, os escolhidos. Primeiro ele vai colocar em você um sentimento de inveja, de raiva, de rancor. Para você dizer assim, tá vendo? Você não é bom o suficiente para estar ali no meio dele. Eu quero dizer para você que ninguém é bom o suficiente. Bom foi Jesus e bom é Deus. Aleluia! Glória a Deus! Bom é Deus, eu não sou bom, mas se eu estou de pé, se você está de pé, está aqui hoje, é porque Deus quer que você saiba que não deixe Satanás brincar com a tua mente, com os teus sentimentos. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que ele fica furioso. E ele vai usar os infiéis para dizer que você não é de Deus, para dizer que você está excluindo as pessoas da igreja. Jesus disse na palavra dele que aquele que comigo não ajuda, espalha. É verdade. Se você não ajuda no reino de Deus, você está espalhando. E eu já disse isso antes. Você pode estar até juntando com a mão a mão, e pode espalhar com a tua língua. Aleluia. Junta com a mão e espalha com os pés. É verdade. Tem muito cristão assim, não sabe o que é união no Espírito. Eu digo para você que se você fizer separação entre o povo de Deus, se você permitir que Satanás... Baixa esse microfone para mim um pouquinho, meu amado, está bem alto. Se você permitir, digo para você que você está lutando não contra a igreja, mas contra o próprio Jesus, porque ele é a cabeça e não você é o corpo. E eu sou o corpo. Você não está lutando contra mim nem contra a obra. Você está permitindo Satanás fazer do seu coração aquilo que você não deveria estar fazendo. Você deveria estar frutificando para o reino. Amém? Eu vou chegar aí. Isso é só para você entender onde eu quero chegar. Amém? Então, abre aí para mim em Atos capítulo 2. No livro de Atos capítulo 2 nós vemos um exemplo. No livro de Atos, capítulo 2, nós vemos, eu vou entrar na mensagem, igreja, estou só introduzindo para vocês. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 40 ao 47. Olha aqui, o que as pessoas chamam de panelinha, o que chamam de separação, de exclusão, é na verdade uma união em espírito, em oração, em prol da obra de Deus. Porque eu não posso convencer ninguém do pecado e do juízo. Mas se eu estiver reunido com os meus irmãos orando, lendo a palavra de Deus, Deus vai trazer na casa dele aqueles que ele quer a salvação. E eu vou te provar. É verdade. Vamos ler? Diz assim. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E com muitas outras palavras, isso testificava. E os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração... O quê? Perversa. E é isso que Deus quer que você saiba. Se salva dessa geração. Se salva dessa geração de povo infiel. E se junta com o povo infiel mão a mão para alcançar vidas para o reino de Deus. Seja alguém que constrói na casa do Senhor, não alguém que destrói. Seja alguém que está no mesmo espírito, unido, louvando e buscando a sabedoria de Deus para alcançar outras vidas. Aleluia, Jesus. Então ele diz aí. De sorte que foram batizados, versículo 40. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aí vem aonde eu quero chegar. E perseveravam primeiro em quê? Na doutrina dos apóstolos. E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam
todos, e segundo cada um tinha necessidade. Aí no versículo 46 diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles a quem havia de se salvar. Você está ouvindo que quando você está reunido junto comigo, em oração, estudando a palavra de Deus, buscando a face do Senhor, o próprio Deus vai agir em favor da igreja, o próprio Deus vai agir em favor de nós e vai enviar. Ele que envia, não sou eu. Isso é uma prova para você saber que você está aqui hoje, porque Deus enviou. Deus enviou você aqui para saber como o inimigo está trabalhando. E é Deus que envia aqueles que vão ser salvos à igreja. Ele traz e ele tira. Ele leva e ele traz. Ele mata e ele faz viver. Verdade, amém? Então, aleluia. eu vou perguntar algo para você para entrar na mensagem. Já que nós somos participantes do mesmo Espírito, já que nós devemos orar um pelo outro, devemos estar juntos para orar e buscar a presença do Senhor. Eu quero falar de algo hoje que é de suma importância para a saúde da igreja. Quero falar de algo hoje que é de suma importância para a tua saúde e para a tua vitória espiritual. E isso Deus me deu enquanto eu estava no trabalho. É sobre orar pelo teu irmão e pela tua irmã. E Satanás, ele trabalha no nosso coração para que nós vivamos em amargura um contra o outro, para você não orar pelo teu irmão e pela tua irmã, e para que assim prospere o espírito de separação dentro da igreja. Eu pergunto para você, como é que está o teu coração? Eu pergunto para cada um de você, a Bíblia diz que nós devemos olhar para dentro de nós. Você tem orado pelos teus irmãos da igreja? Qual é o sentimento quando você está diante do Senhor que traz o teu coração? Jesus disse que da nossa boca só sai aquilo que estamos cheios. Agora você diz para o Senhor que é filho dele, que é filho dela, que é servo dele e que é servo dela. E a igreja e a Bíblia nos ensina que nós temos que orar um pelos outros. Será que você ora pelos teus irmãos? Será que você ora pela igreja onde você congrega, para que ela esteja bem? Pela saúde espiritual da igreja? Será que você é fiel? Será que você é infiel? São perguntas que Deus está te fazendo hoje, não sou eu. Eu não posso fazer essas perguntas para você. Mas se você está aqui hoje, como a palavra de Deus diz, você tem que saber. Você ora? Você ora? Por quem você ora na igreja? Quem é quando você está orando bem na sua cabeça? Eu sei em quem eu oro. Eu oro por toda a igreja. Eu não oro só por mim. Vou dizer algo para você. A primeira semente que Satanás põe no teu coração é a intriga. É a briga, é a contenda, é a separação. Sabe por quê? Porque ele sabe, se você não estiver unido em oração, você é presa fácil. Você se torna presa fácil. Estou falando de oração espiritual. Estou falando do antro espiritual. Amém? Então, você tem orado pelos teus irmãos, pelas tuas irmãs, pedindo a Deus que Ele traga saúde espiritual, que Ele traga vitória. Jó, enquanto ele orava pelos amigos dele, Jó foi curado. Jó recebeu bênção. Talvez você diga, você seja aquele cristão que diz assim: eu não tenho tempo para orar. Talvez, irmã Maria, você diga assim: mas eu já tenho meus problemas, eu não consigo nem orar por ninguém. Mas irmãos, vou dizer algo para você. Tem certos tipos de pessoas egoístas. O egoísta, a mentalidade egoísta é o seguinte: nunca faz nada para ninguém. Toda vez que você vai orar, você só ora por você e pela sua família e pelo seu bem-estar. Você não ora pela igreja, você não ora pelo pastor, você não ora pelo aquele que mora do teu lado, você não ora por ele. O que é uma mentalidade egoísta? É aquele que come primeiro sem perguntar se você quer um pedaço. É aquele que pensa primeiro no seu estômago. É aquele que pensa primeiro no seu bem-estar. Amém? Amém. E eu quero perguntar para você: você é uma pessoa egoísta? Felícia, em quem tu pensas primeiro? Tu pensa primeiro no bem-estar da tua esposa ou em você? Dela. E deve ser assim também no reino de Deus. Temos que procurar primeiro o bem-estar da igreja. O bem-estar dos nossos irmãos e irmãs. Por quê?
Porque Satanás, ele trabalha aí, igreja. A revelação é essa. É que você não pode ser presa fácil por inimigo semear em você algo a qual você não consiga orar pelo teu irmão. A qual você não consiga orar pela tua irmã na igreja. Amém? Amém. Então, vamos dar continuidade, que eu ainda não cheguei na mensagem ainda não. Aleluia. Aleluia, Jesus. No Salmo 133 diz, abre aí a tua Bíblia, Salmo 133. Aleluia, Jesus. Salmo 133. Aleluia. Diz assim o versículo 1. Ó quão bom, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Agora eu vou dizer para você, se o inimigo diz para você que união é só quando você está na igreja, você está enganada. Você está enganado. A união, ela tem que ser primeiramente espiritual. A união, ela tem que ser primeiramente espiritual, em primeiro lugar, o reino dos céus. Amém? Verdade. Aleluia. Então, falando de batalha espiritual, como é que Satanás age? Para que você e eu não tenhamos união espiritual. Para que você esteja sentado aqui na igreja, Deus conhece cada coração e cada vida. E Deus sonda os corações e sabe o que tem no oculto e no escondido. Para que você esteja na igreja e de repente o teu coração não está unido com a igreja. O teu espírito não está. Você está presente. Estou vendo aqui os dois irmãos, as duas irmãs, o irmão. Estou aqui. Mas será que você está unido no mesmo espírito com a igreja? Você tem prevalecido contra o inimigo no mundo espiritual? Você tem orado? O Senhor me revelou que a importância de nós orarmos no mundo espiritual em favor um do outro. A importância da oração em favor das vidas que estão na igreja. A importância da oração para a saúde espiritual da igreja. E você tem lembrado disso quando você vai orar? Eu pergunto para você hoje. Você tem buscado de Deus essa clareza? Porque é muito fácil você ajoelhar diante do Senhor e dizer assim: Deus, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma resposta. Eu preciso que Tu abençoe meus caminhos. Eu preciso que Tu abra uma porta para mim. Eu preciso, Senhor, que vá tudo bem. Mas espera aí. A Bíblia me ensina que é necessário que busquemos primeiro o reino do céu e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. A Bíblia não ensina que eu tenho que procurar primeiro o meu bem-estar, além do meu irmão, não. Eu tenho que orar por cada um de vocês. E para você vencer essa batalha, tem certo espírito que ele só é vencido através da oração. E para você vencer essa batalha, se você quer ver as pessoas mudarem, elas serem transformadas, comece a orar por elas. Comece a interceder por elas. Moisés, ele intercedeu pelo povo. Quando Deus ia destruir o povo, ele intercedeu e Deus poupou o povo. Amém? Moisés, ele era um intercessor. E Deus está dizendo para você hoje: interceda pela igreja onde você está. Interceda pela igreja onde você está. Nós vemos vários exemplos na Bíblia de homens e mulheres que intercediam pelo povo de Israel, pela saúde da nação, e através disso eles eram abençoados. Daniel intercedia. 3 vezes ao dia ele orava. Quando eu estou dentro do quarto da Siquema ajoelhado, eu lembro dele. Sabia? Porque a cada 5 minutos eu corro, não tem nada para fazer, eu vou me ajoelhar. Em casa eu não tenho espaço. Em casa ou é na cama ou é no chão. Então, no trabalho, eu uso meu tempo para orar. Não estou fazendo nada? 5 minutos. Vou lá de joelho e oro. 5 minutos não, 10, né? Fala 5, mas acaba sendo 10. Então é importante, irmã Janaína, você orar pelos teus irmãos, pelas tuas irmãs da igreja, para que eles estejam bem e para que você esteja bem com eles também. Amém? É importante, Hernandes. Você mora dentro da minha casa. Nós dividimos o mesmo lugar. Mas se você não ora por mim, o inimigo entra. Como ele tem tentado entrar essa semana? Mas eu não olho, eu não vejo pelo que eu sinto. Não, eu vou orar. Eu vou orar. Porque a minha guerra não é contra Hernandes, não é contra nenhum de vocês, é contra Satanás. E o fruto dele é a separação. O fruto dele é a mentira, é a morte. E nós temos que saber lutar contra ele. Amém? Você tem que saber lutar contra ele. Aleluia. Então, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Aleluia. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16.
Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita pelo justo muito pode em seus efeitos. É para a tua saúde espiritual, para a minha saúde espiritual, igreja. Uma igreja separada, ela não pode prevalecer. Você pode dizer que está aqui presente, mas Deus me mostra a separação do coração do povo de Deus, porque Deus não pode mentir. A Bíblia diz, e Jesus disse, uma casa e um reino separado não prevalece. E Deus vai dizer para você, é necessário você orar um pelo outro, para que Satanás não entre no teu coração e não faça morada no teu espírito. Porque se você não prevalecer agora, você não vai prevalecer também lá fora. Glória a Deus, é verdade, Jesus. Se você não orar para ser sarado e para ser curado, você vai ser vítima de Satanás para sempre. Eu saio da igreja e tá bom. Tem cristão que não para em igreja nenhuma, é piolho de igreja. Sabe por que você não para em igreja nenhuma? Porque você deixou de orar pelos seus irmãos e pela sua irmã, e a raiz de amargura entrou no teu coração. É verdade. Eu conheço cristão que vive de igreja em igreja em igreja. Você precisa ter raiz. Não existe homem de Deus e mulher de Deus sem história. Você tem que ter história diante do Senhor, porque a Bíblia mostra homens e mulheres de história de oração, de fé, de intercessão pelo povo. Se você não me ama, Hernandes, se você mora dentro da casa, lá onde a gente vive junto, e você não consegue amar o que está perto de você, você não vai amar outro que está em outra igreja lá no Brasil nunca! É verdade. Porque você não aprendeu agora, você não vai aprender em lugar nenhum. Se você não ama aquele, o teu próximo sou eu. Irmão, eu sou o teu próximo, aquele que você vê. Eu sou o teu próximo. Muita gente acha que o próximo... Eu trabalho com velhos, eu trabalho com idosos. E às vezes a gente acha ser mais fácil mostrar amor para quem você conhece. Jesus disse que se a minha justiça for, se eu fizer o bem somente para quem eu conheço, que galardão eu tenho? É verdade. Se eu amar somente quem me ama, eu não ganho nada. É verdade, Jesus. Se eu amar somente quem pode me devolver o que emprestei, eu não ganho nada. Mas aquelas vidas que estão no hospital, que foi abandonada pelos filhos, pelos parentes, esses merecem o meu amor. Esses merecem a minha atenção. Eu sou teu próximo, você é meu próximo. Se você não ora por mim, está falha em algum lugar. Se eu não oro por você, eu falhei em algum lugar. Procura no teu coração aonde está a separação. Jesus disse que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Vai muito além de orar por quem você conhece. Agora eu te digo. Se Jesus disse que nós temos que orar pelos inimigos, me diga uma coisa. Você tem orado pelos teus amigos? Você tem orado pela tua família? Aleluia. Você tem orado e buscado a face do Senhor pelaqueles a qual convive todo dia? Não! Aleluia. É muito fácil amar quem te ama. Jesus não veio amar, nós éramos inimigos de Deus. Aleluia. E Ele nos ama. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. É verdade. Eu era inimigo de Deus, eu zombava do povo de Deus. Irmãos, se vocês quiserem viver um teatro, uma mentira, uma encenação de pessoas que se reúnem, mas não se suportam, é melhor que vocês desistam do Evangelho, porque vocês estão no lugar errado e servindo ao Deus errado. Se vocês querem prosperar diante de Deus, vocês têm que se entregar em espírito e em verdade, para estar em união em espírito e em verdade. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não, é muito fácil. Chega aquela velhinha que precisa de mim, e eu não consigo, né? Servir ela melhor, porque eu acho que lá eu não sou cristão, não é? Então para ela eu não sou cristão. Peraí, que história é essa? Se você não ama um estranho, não consegue fazer bondade para um estranho como cristão,
Não, eu só acolho quem eu conheço. Eu só recebo na minha casa quem eu conheço. Olha, me perdoe, você está servindo a pessoa errada. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de ninguém, e é isso que Jesus quer dizer para você essa noite. Se você não tem orado pelos teus irmãos e as tuas irmãs na igreja, você tem falhado em algum lugar. E Satanás tem achado lugar no teu coração. Viu? Eu vou mais longe. Eu odeio, gente, quando eu vivia no mundo, eu não precisava fingir. E nem agora eu preciso fingir. Eu sou muito claro. Quando eu vivia no mundo, é falsidade por cima de falsidade, porque eu dava lugar ao diabo mesmo. No mundo era falsidade, eu não tinha que fingir. Por que na casa de Deus nós temos que fingir um para o outro? Por que tu não tem coragem de dizer para mim o que tu acha, o que tu pensa, sem a gente precisar de estar fingindo? Por que você não consegue falar com tua irmã sem precisar de, como a gente fala, rasgação de seda? Rasgação de seda, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, mas se odeiam, não se suportam. Isso é um sinal de união só carne. União só carne é só quando a gente está aqui. Então, eu costumo dizer para mim mesmo, então eu vou para o mundo. Lá no mundo, eu posso ser, não tenho que fingir para ninguém. Mas, gente, se eu estou aqui, ninguém é perfeito. É porque eu quero o melhor. Eu quero fazer o melhor não para mim, mas para o reino de Deus. Porque a Bíblia diz que não temos que agradar nós mesmos. E se você tentar se agradar sempre, você vai estar sempre fazendo aquilo que te agrada. Né, Hernandes? Você vai fazer aquilo que você acha que tem que fazer. Você não vai fazer nunca além. Né? Nunca. É aquela história, um vídeo que eu e o irmão estava vendo. O cara é pintor. Ele é membro da igreja. Mas a igreja está lá toda arriscada lá em cima e precisa ser pintada. Mas ele é pintor. Mas ele não faz. Ele diz que isso é trabalho do diácono. Né? Não foi assim? Mas o cara é pintor, ele mesmo. Se você só faz aquilo que te agrada, você está servindo a você mesmo. Novidade. Se você só faz aquilo que agrada ao teu coração e aquilo que te convém, eu estou dizendo para você que você é Senhor da tua vida e não é Jesus que é Senhor da tua vida, não. Porque Jesus disse, me chama de Senhor, Senhor, e por que não faz o que eu te mando, igreja? É verdade. Por que me chama de Senhor e não faz e não obedece a minha voz? Para que você sare, sem fingimento, sem rasgação de seda. Para que Satanás não more. Para que essa igreja seja uma igreja santa. Não estou dizendo que seja o caso da igreja. Mas para que a gente prevaleça contra Satanás. Porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Você tem que orar. Temos que orar um pelo outro. Lembrar em oração as vidas. Eu digo para vocês, diante de Jesus, eu lembro cada um de vocês. Até quem não está mais aqui, eu lembro. Então, se eu fizer somente o que me agrada, não vou orar porque eu não estou sentindo de orar pelaquela irmã. Então, diante de Deus, você está, sabe o quê? Fazendo exceção de pessoas. Agora, eu vou perguntar para você. Você pode se chamar cristão aqui o quanto você quiser. Mas eu digo para você algo, irmã Janaína. Diante de Jesus, quando você está ajoelhada orando, o que sai da tua boca é o que prevalece. Observe as tuas orações, o que tem saído. Se tem sido só eu, minha família, eu, e a igreja nada. Eu, minha família, meu bem-estar, eu, e meus irmãos, nada. Vou dizer para você que você não vai receber nada de Deus, porque você está procurando primeiro o seu bem-estar, além da vontade do Senhor. Não recebe. São pessoas egoístas. Cristão egoísta morre orando e não recebe nada de Deus. É verdade. Morre orando e não recebe nada. Por quê? Nunca pensa em fazer o bem para o próximo. Nunca abre mão, nunca ajuda ninguém. Está sempre pensando no seu bem-estar. E não é isso que Jesus quer de vocês hoje. Jesus quer que vocês lembrem dos irmãos que não estão mais aqui. Jesus quer que vocês lembrem das pessoas que passaram por aqui. Jesus quer para que nós sejamos sarados. Sarados de quê? Sarados do que Ele sabe que acontece no espiritual, que você não consegue perceber e nem entende por que acontece. E sabe o que acontece? É aquele chamado panelinha que Satanás colocou no teu espírito. Que você não é digna, que você não é santo como os que estão na igreja todo dia, que você não é digna. É isso, igreja.
E sabe quais são as pessoas que trazem isso? As pessoas que vêm de fora. Os turistas da igreja, eles caem de paraquedas. Turista é aquela pessoa que não tem compromisso. Então, se não tem compromisso, ele é o quê? Infiel. Quando você tem compromisso, você está junto. Quando você tem compromisso, você gosta. Quando você tem compromisso, você quer saber tudo, você quer saber mais. Agora, turista, tem muitos. E eu vou contar para você, ainda tem gente que se deixa levar pelos turistas. Tem turista que chega, ainda leva quem está na igreja. Alô! É verdade, Jesus. Sabe como essas pessoas são chamadas de parasitas? Parasitas da casa de Deus. Por quê? São pessoas que não têm história. Tem turista na igreja que chega que eu não sei história. Saiu da onde? Eu sei que apareceu. Você tem que ter história, Laura. Alguém tem que saber a tua história. Uma mulher de Deus, um homem de Deus tem que ter história. Você tem que ter raízes. É impossível uma árvore frutificar sem estar fundada num solo. Tem gente que gosta, não, eu vou para a igreja tal porque lá é melhor. Vá. Vá. Se você acha que ser cristão é ser turista de igreja, vai, fica lá. E eu vou dizer para você que você não dura lá 3 meses. Porque se você não for fiel aqui, porque se você não é fiel no pouco, no muito também você não vai ser. É verdade. Se você não cria raiz agora, você não vai criar raiz nunca. Se você não ama um pouco, você não vai amar ninguém. É verdade, Jesus. Se você não ama esses poucos que estão aqui, eu vou dizer para você, você vai ser raiz nunca. Nunca vai criar raiz. Eu tenho história. Eu vim de um ministério e muita gente que me conhece sabe de que ministério eu saí. Eu não caí de paraquedas numa igreja tentando ser. Tá, a irmã Maria conhece a minha história, meu princípio. Eu era o louco da igreja. Assim como eu sei que a irmã tem história, você tem que ter uma história. Você tem que ter uma história, é necessário. Se você não tem ligação, é até uma pregação que eu ouvi uma vez. Se você não tem ligação com ninguém, se você não tem uma história de família, se ninguém sabe de onde você saiu, você é uma pessoa instável. Porque você não traz com você a história que todo ser humano, até nos teus genes, no teu gênero humano, nos genes. É genes, né? Estou muito neurologia, glória a Jesus. Tem uma história familiar dos teus antepassados. Você herdou coisas dos teus bisavós, dos teus avós. Eu quero dizer para você uma novidade. Você herdou aquilo que é mais precioso, a história da fé. Amém? Pelo sangue de Jesus. Amém. A história de alguém que quer te dar raiz. Mas para você criar raiz, você tem que se firmar em algum lugar. Não adianta você estar aqui hoje, irmã Laura, e amanhã você está lá na igreja tal. Não adianta, Hernandes, você estar aqui hoje e participar da igreja tal. Porque não adianta, Maria, não adianta. Você pode sair daqui para Filadélfia. Você vai ser só um turista. A Bíblia diz que o homem instável, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, ele não prospera. É como a onda do mar. A onda leva ele para lá e ele vai. Porque ele não tem firmeza, ele não é fundado em nada. Ele é levado em ventos de doutrinas. O que é vento de doutrina? Se Deus te colocou aqui para ouvir uma voz, escute essa voz. Pare de correr e ouvir a voz de outro. Se Deus te desse, Deus te deu 2 ouças. Viu, Nelson? Para você escutar a voz do pastor orando. Por isso que você está aqui. Eu sei que eu estou aqui e eu cresci e estou crescendo aqui para escutar a voz dele. Não adianta eu querer dizer assim, agora eu já sei pregar, já sei falar, vou sair daqui, vou abrir meu ministério, vou quebrar a cara, passar diante de Deus. Vai passar diante do Senhor, vai quebrar a cara e vai voltar com a cara amassada. E o pior ainda, envergonhado, envergonhada. É verdade. Porque os desobedientes, eles só voltam envergonhados. Vocês conhecem a história de muitos, não é? Nós conhecemos a história de muito cristão. A irmã do Brasil, vocês que são cristãos há mais tempo, sabem que todo cristão desobediente, ele volta como? Envergonhado. E tem que reconhecer o erro. Amém? Então, o que o Senhor quer de você hoje é que você ore. Ore por este lugar. Ore pela saúde da igreja para que nós podemos sarar. Sarar o quê? Sarar das investidas, das setas que o inimigo lançou. Porque a Bíblia diz que Satanás não gosta de ver irmãos em união. Isso atinge ele porque nós somos perigosos juntos. Se um é perigoso, imagina uma cambada junto de mão dada orando num propósito. Quer receber vitória? Cria raiz. Cria raiz. Amém? Não queira servir a você mesmo, sirva a Jesus. Amém.
Aleluia, Jesus, maravilhoso. Santo. Abre em Atos capítulo 12. Aleluia. Atos capítulo 12 diz assim: em Atos capítulo 12, meu irmão, então mais um pouquinho desse negócio aí, dessa musiquinha para o povo acordar. Aleluia, Jesus. Atos capítulo 12, versículo do 1 ao 6, prestem atenção nisso. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartenos de soldados para que os guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Você deve estar preso, você deve estar presa em alguma coisa. Se nós orarmos um pelo outro, você vai ser liberto. É verdade. Se você e eu orarmos um pelo outro, nós vamos ser salvos. É verdade, Jesus. Porque minha mãe orou por mim, por isso eu estou aqui hoje, livre das cadeias de Satanás. Alguém ousou orar incessantemente pela minha vida, e é por isso que eu estou aqui frutificando para o reino de Deus. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Aleluia. Quando eu oro, eu peço a Deus: Jesus, livra a tua igreja do mal e de tudo que não provém de ti. Abre os olhos do teu povo, Deus. Não deixa que a gente entre na escuridão das trevas, mas que nós venhamos ter a luz e a clareza do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém? Então Pedro estava preso. E quantas pessoas? Eu tenho uma irmã que está na cadeia. Eu tenho um irmão que está no crack. Eu não caí de paraquedas, igreja. Eu tenho pessoas para orar. Eu tenho responsabilidade, não só com o que Deus me entregou, mas também com a minha família. Agora eu pergunto para você algo. Você ora pela tua família? Você ora pelos que você sabe que está preso na tua família? Não, eu às vezes eu lembro. Não, quando Deus põe na minha cabeça, não. Você tem que ter responsabilidade de orar pela tua família, de orar pelos teus irmãos, pelas tuas irmãs, pelo teu avô, pela tua avó, orar pelo pastor, orar pelos presbíteros da igreja, para que nós estejamos sarados e sejamos libertos de toda armadilha. Amém. Glória a Deus. Então, a mensagem, igreja, é a batalha espiritual. Satanás, vou falar bem assim para você entender, ele coloca coisa no teu coração e na tua mente, porque ele sugere aqui. Se você acreditar e colher, é o pousar. Se você prevalecer pensando assim, daqui a pouco você vai me ver da maneira que ele sugeriu. Se eu prevalecer achando e pensando, eu vou ver vocês da maneira que ele sugeriu. Isso chama-se opressão espiritual. E você só quebra ela no joelho. É verdade. Você só quebra ela se ajoelhando dizendo: Senhor, eu sei que esse sentimento não vem de ti. Jesus está dizendo para você hoje: ore pela igreja, porque Satanás está tentando entrar e trazer separação. E uma igreja separada, ela não prevalece. Uma igreja separada, ela não prevalece. Uma casa separada, um reino separado, ele não prevalece. Não esteja aqui unido comigo só em corpo, mas saiba o seu papel. Você tem uma função nesse corpo. A cabeça é Jesus, mas você tem uma função aqui. Amém? E qual é a tua função? Ah, irmão, eu ainda não sei. Então, ore pela igreja. Ore pela saúde da igreja. Amém? Então, Paulo estava preso, mas os irmãos estavam juntos em oração. Glória a Deus. Amém? Os irmãos estavam juntos em oração. Só que Satanás diz assim: você tem tanto problema. Você tem tanta coisa para pensar, você não tem tempo de orar para a igreja. Você não tem tempo de estar na igreja junto com esses irmãos. É chato. Igreja, há poder quando o povo de Deus está reunido. Eu não perdi a fé ainda da oração, não. A oração tem poder diante do trono de Deus. A palavra do Senhor diz que a união tem poder. E é isso que Satanás está querendo quebrar. Ele começa a colocar no teu coração que é os escolhidos, os separados, os especiais. É mentira dele, igreja. Ninguém é bom. Ninguém é bom o suficiente.
Só Jesus é bom. É verdade, Só aleluia. Jesus é bom. Glória a Deus. E eu vou dizer para você, os infiéis são os turistas da igreja, são aqueles que vêm já envenenados de outras igrejas. Eles veem você aqui e dizem assim, tá muito bom. Só que essas pessoas já estão contaminadas. Hernandes, você pode ser contaminado no espírito, sem perceber. Você disse para mim um negócio um dia desse, e eu vou dizer aqui para você publicamente, que ninguém é mais sábio que o diabo. Pode falar no meu ouvido o quanto quiser, meu amigo. Nós nos contaminamos por aqui e por aqui. São formas de contaminação. Ninguém é mais forte que o diabo. Não subestime a capacidade dele. É verdade. Ele é sagaz, ele sabe. É verdade. Eu já disse muitas vezes que nada, eu sou forte. Tava cheio de seta. Sabe que são dardos? São palavras enviadas no teu ouvido e na tua mente. Se tu aceitar, elas ficam e faz morada dentro de ti. Viu? Cuidado. É verdade. Quando você sentir, vou dar um exemplo. Eu vou falar isso para a câmera, porque está gravando, e eu gosto de falar por testemunho. Eu tinha uma pastora, e já no fim de sair do ministério da pastora, eu estava sentindo de me rebelar contra ela, de gritar, de falar e fazer o que todo mundo fez. Todas as pessoas que saíram do ministério dela saíram deixando ela com o coração ferido. Sabe o que eu fiz? Quando Satanás colocou isso no meu coração, eu jejuei, orei, busquei direção de Deus. Como eu mesmo não saí da minha vontade, o próprio Deus me tirou. Mas eu saí honrado. Não trouxe maldição de igreja nenhuma. Não machuquei nenhum pastor. Não machuquei nenhuma pastora. Amém. E tenho ela como testemunho. Saí abençoado. Glória a Da Deus. mesma forma que eu saí da casa da minha mãe abençoado, eu saí da igreja. Olha, maldito é o filho que sai de casa intrigado com a sua mãe. Não vai para frente. Não vai para frente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que honrar os nossos pais e nossas mães. Vou dizer para você que está assistindo. Se você não respeita o teu pai e a tua mãe, vou dizer para você que é melhor você voltar e pedir perdão a ela e crescer espiritualmente. Se você não respeita pastor e autoridade, vou dizer para você que você é um candidato. Uma candidata à falência. Porque você está indo contra a vontade de Deus. Você nunca vai prosperar. Por quê? Porque Deus não vai contra a sua palavra. Ele diz obedecer às autoridades. E vou dizer mais. Vou dizer mais. Antes de alguém te convidar para ir em qualquer igreja, você tem que perguntar ao teu líder se você pode ir para aquela igreja. Porque você pode ser presa fácil de Satanás lá. Porque você está em desobediência. A irmã Laura sabe do que eu estou falando. Ela é uma mulher de Deus, ela sabe que nós temos que perguntar: irmão, eu posso ir em tal igreja? Eu falo por você, eu falo porque eu já fui desobediente. A irmã que é de ministério também, ela sabe. Tem que perguntar ou não tem, irmão? Tem que pedir autorização, porque senão você vai ser enganado pelo diabo, porque você está em desobediência. Não saia da sua igreja, de onde Deus te colocou para crescer, para entrar e estar em lugares onde Deus não te mandou. Porque você pode se arrepender. Eu fui visitar uma igreja uma vez, me rebelei contra a pastora. Tu não é nada. Tu não é minha mãe está no Brasil. Fui. Bum, 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 bum. Cheguei lá, quebrei a cara. Passei a noite sem dormir, sendo perturbado pelo inimigo. Até pedir perdão para ela. Tá achando que a batalha espiritual é fácil? Saia daqui. Você fez um compromisso, não foi comigo, foi com Deus. Você não tem compromisso comigo, mas você tem que respeitar o homem e a mulher que Deus colocou na sua vida. E isso tem que estar claro. Amém? Isso são leis que Deus não quebra. Nos líderes que Ele colocou em Israel, Ele não quebrava o seu princípio, nunca quebrou. Vamos continuar lendo? Então diz assim, amém? Até o 16. Aleluia. Tiago 5,16. Desculpa. Atos 1,6. E vendo que isso, versículo 3. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Estou acabando, igreja. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando ao quarteiros de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre os dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Amém? Amém. Então, para você receber vitória,
Para você ser vitorioso, Felipe, a tua esposa vai começar a interceder por você. Ela vai ter que botar o joelho no chão e orar, Senhor. Porque a mulher que ora é a mulher que dá vitória para o homem que ela tem. A mulher que ora, ela santifica o marido dela, mesmo ele sendo incrédulo. Amém? A mulher que ora, ela edifica o varão dela. O varão que ora junto com a sua esposa, eles estão unidos, porque a Bíblia diz, melhor são dois do que um. Amém? A corda de dois, ela não quebra. A Bíblia diz que se um cair, o outro está de pé e ajuda o outro a levantar. Por causa da oração. Hernandes, muita coisa não aconteceu na tua vida ainda, sabe por quê? Porque você tem negligenciado a oração. Você tem dado prioridade para outras coisas. Eu tenho dado prioridade para outras coisas. Falo assim no geral. Porque nós negligenciamos, nós somos preguiçosos. E a oração é a chave da nossa vitória. É verdade. A oração é a chave que abre a porta do céu. É verdade, Jesus. Deus, através da oração, Ele traz livramento. Através da oração Ele salva, Ele liberta, Ele cura. Através da oração Ele abre porta, Ele faz porta onde não tem porta. Ele derrama vitória na sua igreja. É verdade. Amém? Amém. Então, Glória para terminar, vamos para o livro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Essa pregação não é aquela pregação. Isso aqui é para você meditar no que Deus está falando. Amém? Isso aqui é para você pensar o que Deus está te falando nessa noite. Lucas, capítulo 6. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler do versículo 31 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhe-vos também. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperai tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornar a receber outro tanto. É verdade, Jesus. Amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Amém? Amém, O Jesus. que o Senhor está falando aí, igreja? Para você prosperar espiritualmente, para você crescer, é necessário que você comece a orar pelos teus inimigos. Ora, irmãos, comece a orar. Comece a orar quando sentir opressão contra o irmão, comece a orar por ele. Em vez de tu orar contra, em vez de tu orar para Deus matar, para Deus levar, né, que é assim que o povo faz no Brasil, ora para Deus levantar e honrar ele. Aleluia. Ora para Deus botar ele de pé. Ora, porque através de tu orar, assim tu vai ser galardoado. Vai ser Amém. abençoado. Glória a Deus. Amém? Orar pelos inimigos vai muito além do eu. Vai muito além de você servir a você mesmo e fazer aquilo que te agrada. Vai muito além de você fazer aquilo que você gostaria para você mesmo. Agora, se você não gostaria de ouvir o irmão Ori orando por você, então faça a mesma coisa. Comece a orar pelo irmão Euri. Comece a orar pela irmã Janaína. Comece a orar pelo teu esposo. Comece a orar pela tua esposa. Comece a orar, irmão, pela tua mãe, pelos teus filhos, pelo irmão Hernandes, pela irmã Maria, pela irmã Janaína. Amém? Comece a orar. Porque nós encontramos inimigos espirituais. E Satanás vai colocar pessoas que são infiéis e usadas por ele para estar aqui no nosso meio. Amém? E você vai ter que orar por elas. Vai ter que ser grande o suficiente para orar por elas. Quando o teu coração disser não, aí você é forte. É quando o teu coração dizer não, é que você tem que prevalecer. Amém? O poder da oração. Para Deus te abençoar, você tem que entender o que é o poder da oração. Então eu vou terminar dizendo algo para vocês. Ninguém vence essa batalha somente presente na igreja. A vida cristã ela é vencida através da oração. Se você não ora, se eu não oro, nós vamos falhar naquilo que Deus colocou em nossa vida. Você vai falhar na tua missão. Agora eu pergunto para você. Quantas pessoas você conhece que sucederam e você ficou para trás? Quantas pessoas você conhece que hoje são uma bênção e você não entende por que isso não acontece contigo?
Quantas pessoas você conhece que Deus está honrando e você não está sendo honrado? Tem um segredo. Essas pessoas souberam superar momentos a que ninguém mais consegue. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Porque Deus não escolhe, não é aquele que muito fala, que muito grita, que muito pula. É aqui, ó. É o coração. Amém? Agora a tristeza é um cristão ver que todo mundo cresce e ele continua no mesmo lugar. Ver que todo mundo prospera e ele não prospera. Isso é tristeza. Amém? Essa palavra é para você meditar. Não é uma palavra para você levantar do banco. Aleluia! Não, eu sei que não. Mas o Senhor está dizendo, para você ser curado, para você ser sarado, vamos orar um pelos outros. Amém, Jesus. Vamos estar em oração pela igreja. Glória a Porque Deus. Jesus chamou você e eu, foi para adicionar. Amém? Foi para somar. Não foi para que nós estejamos em contritos e em atritos. Foi para que nós nos amemos, assim como Ele nos amou. É verdade, Jesus. Amém? Amém. Então, hoje vamos fazer algo diferente. Eu não quero que ninguém pegue o óbvio. Eu vou pedir que você se levante e a vida que Deus colocar no seu coração, você vai trazer ela aqui na frente. E você vai orar por ela. E aí, quando você estiver orando, sonda o teu coração se a tua oração está sendo verdadeira, se ela está sendo mecânica, ou se você está fazendo só porque o irmão Euri falou, agora não tem como dizer não. Coloca isso diante do Senhor. Se você quer vencer, você tem que começar vencendo a você mesmo. Não temos que servir a nós. Amém? Então, enquanto você faz isso... Amém, igreja? Por que vocês estão sentados? Mova-se, Jesus! Você vai escolher uma pessoa a qual Deus pôs no seu coração para você orar. E você vai sentar ou você vai trazer essa pessoa aqui de frente e vai orar por ela. Amém? Amém, Jesus. Isso não é um exercício de socialização ou psicologia. Você é espiritual. E você tem que aprender isso. Que às vezes no espírito nós temos que quebrar as barreiras que nos impedem de fazer e ser aquilo que Deus quer que sejamos. Deus quer que você seja uma bênção. Amém? Muitas vezes eu me sentia amarrado. Eu não queria fazer aquilo. Às vezes eu dizia, levanta e vai orar por fulano. Eu dizia, não, Senhor, mas eu não estou sentindo que eu devo orar. Levanta e vai. Ou eu estava servindo a mim ou eu servia a Deus. Amém? E enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor mais uma vez. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu santo nome. Enquanto isso, o Marquinhos puder achar para mim. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos fazer os pares. Eu queria... Vamos... Amém. Não, eu não quero um grupo. Eu quero pessoas. E não quero ninguém... Olha, os casais, infelizmente... São muito óbvios. Amém. Amém. Você vai escolher uma pessoa para você orar. Amém? Então vamos... Enquanto isso, o Marquinhos coloca para mim um louvor, Marquinhos. Irmã Janaína, você já achou alguém para orar? Estou querendo saber se eu vou louvar. Eu vou louvar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Marquinhos, enquanto isso, você procure para mim. Gire Cavalhais. Usa-me. Playback. Aleluia, Jesus. Eu queria que vocês viessem todos para frente, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Exatamente, não quero ninguém no óbvio. Marcos, você também. Ele vai colocar ali para mim o louvor. Usa-me. Esse louvor fala o seguinte. Esse louvor fala sobre deixar Deus te usar. Dizer que Deus quer que você seja um vaso. Um vaso de barro. Amém? Para que Deus possa te usar. Você tem um chamado. Vocês têm um chamado diante do Senhor. E você tem que permitir que Deus te use. E o inimigo, ele coloca barreiras para que a gente não seja usado por Deus. Amém? Para que essa união não seja verdadeira. Mas ele caiu por terra hoje. Amém. Porque ninguém pode impedir Deus de agir na nossa vida. Amém? Teu nome, Senhor. Se você achar, meu amado, podem orar. Vamos orando um pelo outro enquanto o irmão acha ali.
Aleluia, Jesus. Eu te agradeço, Deus, pela tua presença. Eu te agradeço, Jesus, porque tu és um Deus fiel. Aleluia. Oh, glorioso Deus. Enche este lugar com a tua presença.